queridos, amado, obrigado pela oportunidade de estar na sua casa, entrar agora pelo canal do Facebook, Joelso Fonseca. Que Deus te abençoe, você e a sua família. Gostaria de compartilhar um texto da Palavra de Deus nessa noite do tema da live, Vencendo Gigantes. Amém? Vamos abrir a Palavra de Deus, 1 Samuel, capítulo 17. Nós vamos ver um pouquinho da história, de uma história sobre um desafio ao povo de Israel, na qual Davi esteve presente, e nós vamos falar deste homem nesta noite, dessa palavra. Que Deus abençoe sua vida, você e sua casa, que abriu as portas para nos ouvir. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa live, essa palavra de Deus, no coração de todas as pessoas, amém? Você que tem seu Facebook, compartilhe a sala de vídeo, nos assiste depois no canal do YouTube, se inscreva lá, Joelso Fonseca. Deus te abençoe poderosamente, amém? Que você abençoe aí todos que estão ligadinhos, os ouvintes, o pessoal que estava no início com a gente. Acabou caindo o sinal, né, nesta noite 2 vezes, 3 vezes, mas você que está aí nos ouvindo, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração nessa noite. O tema da live, Vencendo Gigantes, amém? Que você possa pegar a sua Bíblia agora, 1 Samuel capítulo 17, você e a sua casa. Deus abençoe você que está ligadinho conosco. Deus abençoe sua família. Que Deus abençoe a nossa vida, essa semana que vai se iniciar a partir de hoje. Que Deus abençoe cada um de nós. 1 Samuel, capítulo 17, o primeiro versículo diz assim: Os filisteus se reuniram para lutar em Socó, uma cidade de Judá. Acamparam num lugar chamado Fronteira Sangrenta, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas se juntaram, acamparam no Vale de Carvalho, e se prepararam para lutar contra os filisteus. Os filisteus pararam no monte que ficava de um lado do vale, e os israelitas ficaram no monte do outro lado. O homem chamado Golias, da cidade de Gate, saiu do acampamento filisteu para desafiar os israelitas. Este homem tinha quase 3 metros de altura, e usava um capacete de bronze e uma armadura também de bronze, que pesavam 60 quilos. As pernas estavam protegidas por caneleiras de bronze, e ele carregava nos seus ombros um dardo, também de bronze. A lança dele era enorme, muito grossa e pesada. A ponta era de ferro e pesava mais ou menos 7 quilos. Na frente dele ia um soldado carregando o seu escudo. Golias veio, parou e gritou para os israelitas: Por que é que vocês estão aí em posição de combate? Eu sou filisteu e vocês escravos de Saul. Escolheram um dos seus homens para lutar comigo. Escolha um dos seus homens para lutar comigo. Se ele vencer e me matar, nós seremos escravos de vocês. Mas se eu vencer e matá-lo, vocês serão nossos escravos. Eu desafio agora o exército israelita. Mandem alguém para lutar comigo. Quando Saul e os soldados ouviram isso, ficaram apavorados. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, que o Senhor abençoe agora esta palavra. Meu Deus, essa família que abriu agora este canal do Facebook, Senhor, nos está ouvindo nesse momento, abençoando esse pai de família, abençoando esta mãe, abençoando este jovem, esta jovem, este adolescente, esta criança. Eu abençoo esta família agora, você que está trabalhando, você que está no trabalho nessa noite, Deus te abençoe sua vida poderosamente. Você que está na sua casa, na sua família, receba essa palavra no seu coração, receba a bênção e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Você, amado amigo ouvinte, cristão, católico, carismático, de qualquer religião, receba essa palavra nessa live, nessa noite do seu coração. Vencendo o gigante é o tema dela. Amém? Que essa palavra possa estar em nossos corações. A palavra de Deus nos diz em 1 Samuel, capítulo 17, uma grande guerra, e haveria, naquele tempo, houve naquele tempo, uma grande guerra entre os israelitas e os filisteus. De um lado estava um homem à frente de uma batalha, de outro, o comandante, o rei Saul, que era o rei de Israel na época. O que aconteceu? Israel foi afrontado pelos filisteus, e o seu soldado de batalha era chamado Golias, um homem com uma estatura enorme, chamado Gigante Golias. Como todas as crianças conhecem, você conhece a história de Davi e Golias, uma grande luta houve, travada, com o povo de Israel, entre os filisteus. E a proposta foi, se os israelitas vencessem os filisteus se tornariam escravos dos israelitas. E vice-versa, Se os filisteus ganhassem aquela luta, aquela batalha,
os israelitas seriam escravos dos filisteus. Saul, após ouvir aquela afronta do Golias, aquele gigante de quase 3 metros, ele ficou apavorado com seus soldados. E dentro daqueles soldados haviam 3 irmãos de Davi. Davi era um menino ruivo, um menino de boa aparência, filho de Jessé, nós sabemos, um pastor de ovelhas. Davi, ele cuidava das ovelhas de Jessé, e os seus irmãos, seus 8 irmãos, ficavam ali, junto com o seu pai, cuidando de outras tarefas, e os 3 irmãos de Davi, maiores, foram lutar com o rei Saul. E Davi, ele sempre havia ido ao acampamento do rei Saul. Sempre ia e voltava, trazendo leite, pão, queijo para o rei, para os seus irmãos. Sempre Davi ia e voltava da sua casa até o acampamento do rei Saul, onde ele estava acampado para aquela batalha. E um certo dia, o pai, Jessé, falou: Davi, vai até o rei Saul, até os seus irmãos, leva para ele pães, leva leite, leva queijo para eles, farinha, leva até eles lá. E Davi foi e levou esses alimentos para o seu pai, para os seus irmãos e para o rei Saul. E Davi, quando viu aquele barulho, aquele tumulto, soldados todos apavorados com medo, ele ficou sabendo que um gigante, que alguém filisteu, estava afrontando o exército de Deus vivo. Davi ficou indignado. Davi falou assim: mas como pode o povo, o exército de Deus vivo, ficar com medo desse homem, desse incircunciso, desse filisteu? Davi chamou o gigante Golias desse nome incircunciso, ou seja, não tinha aliança, não tinha pacto com o Deus vivo. E nós vemos essa história, que foi uma história tão forte, porque o povo de Israel tinha preparação, tinha soldados para a batalha. E aquele gigante, nós lemos aqui que ele tinha quase 3 metros de altura, ele tinha um capacete de bronze, ele tinha uma armadura de bronze, as pernas dele estavam protegidas por caneleiras de bronze, ele carregava nos seus ombros um dardo, ele tinha uma lança enorme, muito grossa e pesada, de ferro, que pesava mais ou menos 7 quilos. Na frente dele um escudeiro para preparar a batalha. E Davi viu tudo aquilo e o povo de Israel ficou muito com medo. O que aconteceu? O rei Saul não tinha como agir, não tinha atitude ele, os seus soldados. Todos eles ficaram apavorados. Todos eles ficavam com medo daquela batalha. Israel precisava vencer aquela batalha, porque havia um jugo dos filisteus colocado sobre o ombro do povo de Deus. Sempre o povo filisteu estava subjugando, sempre ele estava atacando o povo de Israel. E nessa ocasião, esse Golias se levantou contra o exército de Deus vivo. E Davi indo e voltando para o acampamento do rei Saul, naquela batalha, naquela guerra, o que aconteceu? Nós podemos ver que o rei Saul e os irmãos de Davi estavam numa batalha. Estavam todos preparados, armados, mas eles estavam sem atitudes para lutar contra aquele gigante Golias. Amém? Que Deus abençoe você que está ligadinho. Eu tenho aqui o Roberval Delfino, tem aqui a Edneia, o Joel, o Ralfer XT. Deus abençoe o Denilson, Deus abençoe o Éder Delfino, o Adilson Delfino. Todos estão ligados com a gente. Amém? O Leonardo está dando um apoio para nós, para a gente gravar esse estudo, essa palavra, né? Nessa noite. E esse gigante Golias afrontando o povo de Israel, todos com medo. Davi viu então uma oportunidade, né? Davi viu diante daquela situação uma oportunidade. Mas Davi era um menino ruivo, um menino que cuidava de ovelhas, talvez despreparado para outros, ou para até mesmo o rei Saul e os seus irmãos. Mas eles não sabiam que o rei Davi tinha em seu coração algo muito forte. Ele tinha Deus no coração, ele tinha a fé muito grande no poder do nome de Deus. E ele disse para os soldados, os seus irmãos e para o rei Saul: eu posso lutar contra esse gigante. Todos ficaram apavorados: você não pode, você é um menino. Aí Davi então começou a falar o seu currículo. Davi tinha lutado com um leão quando atacou as ovelhas do seu pai. Davi tinha lutado contra um urso quando atacou as ovelhas do seu pai. Então Davi, sem ninguém saber, Davi ele tinha um histórico, ele tinha um currículo, lutando ali com aquelas pessoas que estavam afrangindo ali o seu rebanho, ou as ovelhas do seu pai. O que aconteceu? O rei Davi então se propôs em lutar contra aquele filisteu. Então o que aconteceu? Aquele filisteu foi afrontando 40 dias e 40 noites. Aconteceu? 40 dias e 40 noites, o povo de Israel.
E nós vemos diante dessa batalha. O que significa uma batalha? Batalha significa uma guerra mesmo. Nós precisamos muitas vezes entrar em batalhas. Sem nós queremos, nós entramos em batalhas, nós entramos em guerra. Eu não sei como você tem vivido nesses dias agora, dias de pandemia, dias difíceis, né? Não sei o tipo de gigante que você tem lutado, né? O tema da live nessa noite, vencendo gigantes, amém? Talvez você não esteja aí lutando com um gigante de mais de 3 metros de altura, mas eu quero dizer para você nessa noite, que você talvez tenha aí um gigante, uma enfermidade, você talvez tenha aí na sua casa uma enfermidade, uma dor, um problema financeiro, talvez no emprego, uma falta de um emprego para a sua vida, para o sustento da sua família. Não sei o tipo de gigante que você tem lutado, mas preste atenção, o rei Davi, depois ele se tornou rei, né? Até então ele já estava consagrado como rei. Ele já havia sido consagrado pelo Samuel para ser o rei de Israel. Por quê? Porque Saul já havia, no capítulo anterior 16, 1 Samuel, você vê que Saul havia desobedecido Deus várias vezes, e a unção, o Espírito Santo tinha saído de Saul. Então Saul, ele estava com medo, porque ele não tinha mais o Espírito de Deus com ele não tinha mais aquela coragem do Espírito, do homem de Deus, quando ele tem aquela fé. E até aqueles soldados tremeram na base, quando o gigante Golias pediu um homem que viesse de Israel para lutar com ele. E Davi ouvindo aquele pedido do gigante, aquela afronta, e ele disse, eu posso lutar contra esse gigante. E todos não acreditaram, mas Davi havia dito o seu currículo, que ele havia lutado com o urso, com o leão, naqueles dias que ele cuidava das ovelhas do seu pai. E aí então todos decidiram, então coloca a armadura do rei Saul sobre ele. E então o rei Saul vestiu toda a armadura do rei Saul. O Davi colocou toda aquela armadura pesada do rei Saul, mas ficou larga, a armadura para ele ficou pesada, né? O que aconteceu? Ele acabou mandando tirar toda aquela armadura. Ele pegou apenas 5 pedras e uma funda, como se fosse um estilingue, e foi para a arena lutar contra aquele gigante filisteu. E aí aquele gigante deu risada, porque Davi era um menino ainda. Todo mundo ficou olhando aquela batalha, e o gigante, o soldado que havia à frente, o escudeiro do Golias, né? E Davi não tinha escudeiro, Davi era ele mesmo. E aí Davi começou a receber afrontas daquele gigante, uma zombaria, porque ele era um menino, né? Os homens de Israel haviam mandado um menino lutar com ele, com o gigante Golias, e ficaram todos temerosos. Mas Davi, com uma fé de cristão, uma fé do Todo-Poderoso no seu coração, ele pôde receber aquela afronta, né? Aquela palavra de zombaria do gigante, né? Que ele era um menino, e ele é como, né? Uma pessoa que ia fazer o querer ser morto, mas o próprio Davi disse para o gigante, eu vou te matar, eu vou cortar a tua cabeça, e eu vou dar a vitória ao povo de Israel nessa noite. Você vem contra mim com espada e com lanças, mas eu vou contra você, Golias, contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Então Davi, ele usou o nome de Deus, o nome de nosso Senhor Deus, amém? Ele usou o nome de Deus. E nós, nesta noite, eu quero enfatizar, quero encorajar você que tem recebido afrontas, você tem vivido desafios na sua vida, guerras, batalhas, sejam elas físicas ou espirituais. Não sei o tipo de guerra que você tem lutado, mas você está preparado, meu amado, meu amigo? Você tem preparado para uma luta? Você sabe que o soldado na guerra, ele tem que estar preparado com as suas armaduras, ele tem que ter o seu capacete, ele tem que ter a sua couraça, ele tem que ter o escudo. O soldado ele precisa ter seu armamento, né? Seja a espada ou um fusível, e tem que saber usar o tipo de arma, né? Então a ferramenta que Davi tinha era 5 pedras, que ele pegou no riacho, no ribeirão, e uma funda como um estilingue. E ele disse para o gigante, você vem contra mim, contra a espada, contra a lança, com lanças, mas eu vou contra você com o nome do Senhor dos Exércitos, amém? Em nome do Senhor dos Exércitos eu vou te vencer. Então Davi usou a palavra de Deus. Eu quero dizer para você que você precisa usar nessas horas de pandemia, nessas horas difíceis, nessas horas de desafios, seja com gigantes, seja o tipo de afronto que você está tendo, em qualquer lugar da sua vida, você precisa ter a ferramenta certa, você precisa ter uma funda, você precisa ter uma pedra certa. E a pedra que Davi, quando esticou a sua funda, acertou bem na testa do gigante. O único
única brecha que existia naquela armadura do gigante de Golias, que era toda de bronze, de ferro. Ele estava totalmente armado. A pedra bateu na fonte dele, na testa, e ele caiu de frente. Não caiu nem de costa, ele caiu de frente. Aí Davi correu até ele, pegou a espada do próprio Golias, cortou a cabeça do gigante, e pegou a cabeça do gigante Golias e levantou. Levou até Saul, até todos. Mas antes dele lutar, Davi queria saber o que o rei ia dar. O que o rei ia dar pelo que ia acontecer, né? E pela vitória que ele ia dar. O que aconteceu? Davi, ele recebeu a filha do rei Saul como esposa. Ele recebeu ouro, recebeu capas, recebeu várias coisas no nome de Jesus. E eu quero dizer para você, você que tem afrontado, você tem vivido afrontes, você que tenha vivido desafios na sua vida, você precisa usar a ferramenta certa. Você precisa conhecer a palavra de Deus. No nome de Jesus, usar a palavra do Senhor dos Exércitos. Dizer para o mal, dizer para o inimigo das suas almas: você vem contra mim com espada, com lança. Muitas vezes os nossos inimigos vêm com palavras, né? Vêm com palavras de maldições, vêm com palavras de afronta, palavras que têm sido, muitas vezes, atacado a gente, o nosso coração, tem entristecido a nossa vida. Não sei você no seu trabalho, na sua escola, na sua família, talvez você tenha vivido gigantes na sua vida. Talvez uma porta de emprego hoje que você está desempregado, talvez é um gigante para você. Mas eu quero dizer para você, use a palavra de Deus. Confie na palavra de Deus, que Ele tudo mais fará por você. Que Deus venha abençoar cada um de nós. Amém? Que essa palavra possa ficar no seu coração. Você precisa usar as ferramentas certas. Nós precisamos usar numa batalha as ferramentas corretas. Porque muitas vezes nós usamos o nosso impulso, a nossa vontade de lutar. Davi teve essa vontade. Davi teve oportunidade. Todos nós temos oportunidades na vida, amém? Seja em qualquer área da nossa vida. Você vê a situação, você vê o problema, mas eu digo para você que esse problema, essa situação que você está vivendo hoje, talvez é grande para você, talvez é de grande estatura, talvez um gigante, mas eu quero dizer para você, é uma oportunidade de você ser elogiado, de você ser colocado por cabeça, amém? Davi foi colocado por cabeça, ele havia sido já ungido como rei pelo Samuel. Mas Davi não era o rei. Davi voltou a cuidar das ovelhas do pasto do pai dele. Mesmo ungido pelo rei, pelo Samuel, ele voltou a trabalhar com seu pai na roça, né? Cuidando das ovelhas. Mas o que aconteceu? Diante dessa situação, dessa batalha que Davi enfrentou, Davi viu essa oportunidade. Lá no acampamento, lá naquele lugar de batalha. Ele viu, e nenhum dos soldados, nenhum daqueles irmãos que era de batalha dele, irmãos, né? Quiseram lutar com o gigante. Davi aproveitou então a oportunidade. É isso que nós precisamos fazer. Quando nós vemos pessoas aí fora, caídas, nós precisamos estender o nosso braço, a nossa mão. Precisamos não só dar tapinha no ombro das pessoas, mas nós precisamos ajudar as pessoas que estão necessitadas. Nesses dias de pandemia, dias de isolamentos, dias difíceis. Você sabe alguém da sua família? Você sabe alguém, talvez você mesmo esteja passando aí um gigante com seu filho, com a sua filha, com seu esposo, com a sua esposa, talvez está todo assinado os documentos para uma separação, talvez você tenha vivido dias turbulentos, dias difíceis que têm mexido com o seu psicológico. Eu quero dizer para você, use a palavra de Deus como uma ferramenta, como um instrumento para você vencer. Use o nome de Jesus, amém? Naqueles dias, o Davi usou o nome de Deus, o Deus dos exércitos, o Senhor dos exércitos, deu a vitória para ele. Não foi somente aquela pedra que ele atirou com a funda. Aquela pedra simboliza Jesus Cristo. Ela bateu no gigante e derrubou o problema. Você precisa usar a pedra angular, que ela foi rejeitada por todas as pessoas. A palavra de Deus diz que todos aqueles que me receberam, desde o poder de se tornar filho de Deus. Então nós temos hoje, nós vivemos hoje na graça, nós não vivemos na lei. Se você ler a palavra de Deus, como foi na lei de Moisés, na lei do passado, como era viver na presença de Deus, eu acho que talvez você não ia querer viver daquela maneira, uma maneira mais difícil, uma maneira mais sacrificante. Hoje o nosso sacrifício que Deus quer é um coração contrito, é um coração arrependido, que as pessoas se arrependem dos seus pecados, que nós possamos voltar a Deus, porque Deus é o nosso comandante. Amém? Davi acreditava que Deus era o Senhor dos exércitos daquela batalha.
Talvez aqueles irmãos, aquele soldado, o próprio Saul, que o Espírito Santo já tinha saído, não tinha a visão que Davi tinha. Davi, se vencesse, ele ia casar com a filha do rei. Davi, se vencesse, ia receber grandes coisas. E o nome de Davi, amados, foi soprado em Israel. Davi foi consagrado rei, mas aí não via se colocar no lugar de Saul, porque ele estava esperando o momento certo para sentar no trono. Então, quando houve uma oportunidade no reinado de Saul, que ele não lutou, ele não quis batalhar, Davi entrou em ação. Preste bem atenção na sua vida, o que você tem passado, as coisas ao seu redor. Comece a analisar daqui para frente, o que você tem vivido com a sua vida, com a sua família, aonde você está. Toda situação que tem se levantado, eu quero dizer para você, é uma oportunidade. É a mesma coisa de um gigante Golias, é a mesma coisa de alguém afrontar nós. É uma oportunidade, me dá um homem para lutar comigo. Amém? Então que nessa noite você preste atenção. O que está acontecendo na sua vida, na minha vida, nesses momentos difíceis, tribulosos, momentos que têm se levantado como um gigante. Eu não sei o tipo de gigante que você tem vivido. Eu não sei, já citei para você, seja uma porta de emprego, um filho nas drogas, um vício. Talvez tenha sido um gigante na vida do homem e da mulher de Deus. Um vício, talvez, é um gigante. E você quer tanto vencer esse vício, você não consegue. Mas eu quero dizer para você, essa situação é uma oportunidade de você usar a ferramenta certa. Use a pedra angular, use Jesus Cristo, que Ele possa ser o seu escudo, a sua proteção, que Ele venha te dar vitória nessa noite. Eu profetizo sobre a sua vida agora, sobre a sua casa, toda a enfermidade agora, eu repreendo em nome de Jesus sobre a sua casa. Toda a falta de emprego, toda a miséria, pobreza, toda a enfermidade caia por terra agora. Eu libero sobre a tua vida que o Senhor dos Exércitos, que o mal possa vir com espada, com lança, com escudos de bronze, de ferro, de ouro, mas nós iremos em nome do Senhor dos Exércitos. Eu quero anunciar esta palavra viva e eficaz, espada de dois gumes, que é a palavra de Deus nessa noite para a nossa vida. Tenha essa oportunidade. Se você está vivendo uma situação, uma luta, uma guerra, saiba que é uma oportunidade de você vencer. Porque José do Egito teve várias coisas que passou antes de ele chegar a ser governador. Ele foi jogado pelos seus irmãos numa cova. Depois ele foi levado pelos midianitas para o Egito. E lá ele tornou-se escravo. Depois ele foi levado para o palácio. Depois ele foi jogado no cárcere. Depois ele voltou para o palácio. Aí então ele assumiu a posição de rei. Quando o rei, o faraó, teve um sonho. E ninguém conseguiu decifrar. Então, tudo existe uma oportunidade. A gente precisa pensar bem na nossa vida. Toda situação que vivemos é uma oportunidade de alguém corajoso, alguém preparado, amém? Como Davi estava, de enfrentar essa batalha. Então que eu e você venhamos enfrentar essa situação, seja qualquer área da sua vida, qualquer área, você precisa se levantar, ser um Davi, ser uma pessoa que vai ser honrada, porque Deus só coloca na posição de governança quando aquela pessoa luta, quando ela recebe um problema e ela vê que é uma oportunidade. Saiba usar os riscos, os problemas hoje, como uma oportunidade de você ser mais que vencedor e trazer a vitória, para que o nome de nosso Deus, para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado. E nessa noite, eu gostaria de louvar um cântico com você, e que você preparasse o seu copo de água, a sua peça de roupa nessa noite, a sua carteira de trabalho, o seu currículo que você vai entregar amanhã. Eu não sei o tamanho do gigante, mas saiba que essa situação, essa dificuldade que você e eu estamos vivendo hoje, é uma oportunidade de usarmos o nome de Deus, para glorificar o nome dEle, para ser exaltado. Amém? A morte de Lázaro, São João capítulo 11, diz que quando Lázaro morreu, ficou 4 dias enterrado. O que aconteceu? Quando Jesus chegou, Marta e Maria, irmãos de Lázaro, falou: Jesus, não tem jeito, ele morreu. Aí o próprio Jesus disse para ela, para os discípulos, para todos que estavam ao seu redor: esta morte não é para a morte, é para a glória de Deus. Então o próprio Jesus disse: Lázaro, sai para fora. E abriram então as portas, ou a pedra foi removida, o próprio Jesus pediu para os homens remover. O que cabe a nós, amados, nós temos que fazer: remove a pedra. Hoje, faça o que você pode fazer, o seu possível. O impossível, o Deus dos exércitos, através do seu Filho Jesus Cristo, vai realizar por completo em nossas vidas. Amém? Mas saiba que essas guerras, essas lutas serão para glorificar o nome de Jesus. Amém? Prepare aí sua copa com água, sua peça de roupa,
carteira de trabalho. E vamos louvar a Deus. Aleluia. Deus te abençoe nesta noite. Vamos louvar. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras. Aleluia! Assim que eu luto minhas guerras, parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras. Como você tem lutado? Assim que eu luto minhas guerras, parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras. Oh, diga comigo. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. Amém? Deus abençoe a todos, amados. Vamos orar agradecendo essa noite, essa oportunidade de trazer uma palavra para o seu coração, para o meu coração. Que Deus abençoe a cada um. Segura na tua mão a tua peça de roupa, a tua água aí nessa noite, o teu currículo. Vamos pedir a Deus. Somente Deus pode nos abençoar. Eu não posso fazer nada por você, somente encorajar nesta noite, compartilhar da palavra de Deus para o seu coração, para você que está na sua casa, no seu trabalho. Que Deus te abençoe, amém? Pega na sua mão a tua carteira de trabalho, um documento, abraça aí a tua família na sala, receba essa bênção, oração, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu agradeço por essa oportunidade. Meu Deus, muitas vezes com dificuldades, mas vencemos gigantes, porque Deus é maravilhoso. Deus pode nos dar a vitória. Eu coloco agora esta água, eu consagro ela em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu coloco esta vida agora, que está com a cabeça baixada aí na sua sala, na sua casa, na sua cama, no seu trabalho. Deus, derrama do alto da cabeça, a planta dos pés, a cura, o milagre, a unção, porque Jesus levou sobre si todas as enfermidades, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Eu declaro saúde sobre a sua vida, eu declaro cura sobre a sua alma, sobre o seu espírito, sobre a sua casa, em nome de Jesus, sobre essa peça de roupa. Deus abençoe esse lar, essa família, todo vício, Senhor, toda enfermidade, vai embora em nome de Jesus. Abençoe essa carteira de trabalho, esse currículo, abre esta porta de emprego, Deus, em nome de Jesus. Seja destravado agora no mundo espiritual, seja aberta essa porta agora, em nome de Jesus. Receba a tua bênção, o teu milagre, e uma boa semana a todos. Que Deus abençoe, amém? Curtam lá o meu canal do Facebook, o canal do YouTube, Joelso Fonseca, se inscreve lá. Essa semana nós vamos estar colocando estudos bíblicos também, de 20 minutos apenas, que você possa estar conhecendo um pouco mais da palavra de Deus, amém? Nós vamos estar melhorando um pouquinho as gravações. Tivemos algumas dificuldades hoje, mas Deus é conosco. Deus nos faz ter essa oportunidade, como eu disse, de melhorarmos cada dia mais. É a minha saudação a você, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Uma boa semana e que Deus abençoe a você, a sua família, a graça e a paz seja com você. Beba dessa água e receba do milagre de Deus em nome de Jesus. Amém?